Bom, pessoal, hoje, uma boa parte dos dados, pelo menos das empresas que já trabalham, né, com o sistema de informação, estão em banco de dados. Tá? Banco de dados é um conjunto coerente e lógico de dados relacionados que possui significância intrínseca ou significância íntima. Esses dados representam aspectos do mundo real e devem ser mantidos para atender aos requisitos da empresa. Esses dados são dispostos em uma ordem pré-definida para atender determinada necessidade dos usuários. Banco de dados, então, é o que, pessoal? É um conjunto coerente e lógico de dados relacionados. Mais uma vez, banco de dados trabalha com dados e não com informação. Logicamente, eles estão relacionados e são coerentes. Ou seja, o conjunto desses dados tem alguma significância, principalmente por quem? Pelos usuários, o ser humano. Tá? Estão dispostos em uma ordem pré-definida para atender determinadas necessidades dos usuários. Toda empresa tem os seus passos, tem os seus processos a serem o quê? Realizados. Tá? Geralmente o banco de dados, então, vai tentar garantir a ordem desses processos. Tá? Vai tentar garantir a ordem do armazenamento, na verdade. Tá? CJ Date aqui, ó, é um autor bem conhecido, fala que, em geral, o SGDB fornece suporte ao desenvolvimento e execução de aplicações de banco de dados. SGDB, pessoal, é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Tá? Existe bases de dados e sistema de gerenciamento de banco de dados. Base de dados, geralmente, é só o arquivo que está armazenando os seus dados. SGDB é a tecnologia que cuida dos seus dados. Aí entra o SQL Server, o Oracle, o Postgres, o MySQL, tá? SGDB. Sobre um ponto de vista de nível mais alto, um sistema de bancos pode ser considerado tanto como tendo uma infraestrutura muito simples, duas partes, consistindo em um servidor e um cliente, chamado de back-end e front-end. E o servidor é o próprio SGDB, emitindo funções de manipulação de dados, segurança, definição de dados, integridade e etc. Bom, vendo, né, de uma maneira mais simplista esse mecanismo de banco, eu sempre vou ter o quê? Um back-end e um front-end. O back-end é realmente onde vão estar meus dados. O front-end é a minha comunicação com essa base de dados, com esse sistema de gerenciador de banco de dados. Tá? Geralmente, em sistema de informação, o que acontece? Você só vai enxergar o front-end. O back-end, quem é desenvolvedor, geralmente ele não vai enxergar tão fácil. Tá? Vai depender, mais uma vez, da política da empresa. Quem cuida da parte de banco de dados é o que a gente chama de DBA, é uma pessoa, é uma função, tá? Administrador de banco de dados. Esse cara, ele não vai deixar ser feito se ele for um bom administrador, qualquer coisa no banco de dados. Então ele tem que fazer o quê? Proteger, mesmo que sejam programadores, que são da própria empresa, não são usuários tão simples assim, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, o servidor é o próprio SGDB, que tem a função, né, de fazer manipulações de dados, segurança, definição de dados, integridade, etc. Segurança tem a ver o que, pessoal? Com que o programador, por exemplo, não faça qualquer coisa, ou delete uma tabela, ou delete dados indevidos. Ele vai ter que ir lá, o administrador do banco de dados, configurar isso. Numa rede Windows, por exemplo, né, o administrador de redes, não é ele que define a pasta que você tem que acessar? O administrador ele pode falar, olha, usuário XYZ não tem direito a abrir, certo? A gaveta aqui, ó, do CD-ROM. E ele consegue fazer tranquilamente. Ele vai falar, o usuário A, B, C e D não vai poder inserir o pendrive. Se inserir o pendrive, não vai fazer nada. Ele, pelo servidor do Windows, consegue fazer isso daí, por GPO. Tá? O administrador de rede, ele que fica fazendo o quê? Toda essa parte de segurança. Tá? O administrador de banco de dados, obviamente, ele vai se focar para dentro da base de dados.
Então, não é qualquer coisa que pode ser mostrado para qualquer um. É ele que vai limitar, na verdade, então, seus acessos. O SGDB, então, é uma ferramenta para cuidar dessa parte. Tá? Professor, Oi. na parte do front-end e back-end, o front-end, no caso, seria como o programador está usando uma outra linguagem, no back-end dele, ele faz select e update. Isso seria o front-end do SQL? O front-end do SQL Server é o SSMS, é o Management Studio, que é o que você, na verdade, utiliza para manipular. Tá? A massa de dados ou as tabelas. O back-end é o servidor SQL em si, é a instalação mesmo da instância do servidor com as bases de dados. O programador vai enxergar só o front-end, só o SSMS. Por quê? Porque é a ferramenta que ele vai ter lá para você pegar e verificar. Quem vai limitar? O administrador de banco de dados. Então, se você tiver 10 bases, você só pode ter acesso a uma, dependendo do administrador que ele fez para você, né? Que ele deu de permissão. Legal. Por mais que a ferramenta seja capaz de administrar tudo, ele te deu só essa permissão e acabou. Tá? Então, você é limitado pelo administrador. Então, esse é o front-end, o Management Studio. É esse cara aqui, ó. SSMS. Tá. Não sei se vocês já viram, quem já mexe com SQL, tranquilo. Se não, tá nas máquinas, tem aí instalado também. Bom, os clientes são as diversas aplicações executadas sobre o SGDB, tanto aplicações escritas por usuário, quanto aplicações fornecidas pelo fabricante ou produtores independentes. Um gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite criar estruturas, manter dados, gerenciar transações, além de permitir extração de informações de maneira rápida e segura. Cliente de banco de dados, pessoal, né, é a parte realmente que está fazendo o quê? A solicitação da utilização do SGDB. Tá? Programadores, então, são clientes da base de dados. Usuários comuns aí, os fornecedores ou os clientes, são o quê? São clientes da sua base de dados. Cliente é realmente o quê? O cara que está solicitando. Uma aplicação, por exemplo, é um cliente. Uma ferramenta de extração de dados é um cliente. Tá? E o servidor em si é o próprio SGDB, ele que está cuidando de toda essa estrutura para poder fornecer o que os clientes pedem. Tá? Criar estrutura, manter, gerenciar transações, tudo isso é o SGDB que precisa fazer, a gente vai ver depois com mais detalhes. Tá? Extração de informações de maneira rápida e segura. Bom, no caso do SQL Server, um grande extrator de dados é o Excel. Você consegue fazer com o Excel conexões diretamente na base SQL. Tá? Produto Microsoft, pessoal, para essa parte, se você trabalha só com Microsoft, o nível de integração é muito grande entre os produtos. Tá? Então, o Excel e o SQL Server são irmãos, eles conversam muito bem. Ao se projetar um banco, se tem em mente um conjunto de aplicações que primordialmente se deseja fazer sobre os dados. Elas determinam o uso principal do que se fazer com o banco de dados. Banco de dados podem ser muito simples ou muito complexos, de tamanhos variados aí. Bom, banco de dados muito simples podem ser aplicações que cabem aqui no seu celular. Você não vai provavelmente instalar um SQL Server aqui dentro, certo? Apesar de ser possível. Tem versões do SQL Server justamente para a parte mobile. Mas tem bancos de dados mais leves para a versão mobile. Tá? Ou banco de dados muito complexos, né? Imaginem um banco de dados lá, por exemplo, do IBGE, da Receita Federal, o quanto de dados esses caras não têm. Tem do Brasil inteiro e de todos os estados possíveis e imaginados. Então, são bases muito complexas. Ah, eu quero base de dados mais complexa. Bom, o Google, por exemplo, tem uma base muito complexa. Qualquer dado que você vai lá e começa a digitar no buscador deles, eles gravam. Tá? Não é nada perdido, pessoal. Nada, 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 nada. Tá? E não adianta entrar lá em modo autônomo lá para não ver, o Google está gravando do mesmo jeito.
Tá? Você está utilizando o servidor deles para poder fazer as buscas. Ele grava, certeza absoluta. Tá? Android. Quem tem celular Android aqui? 70% da classe, no mínimo. Certo? O Google, o Android é deles. Ele sabe onde você respira, tá? O dia inteiro com esse celular ligado. Ele sabe, pessoal. Então, tudo isso está sendo o quê? Captado. Ele não perde nenhum dado. Tá? Então, a base é muito complexa. Bem complexa. Bom, alguns tipos de bancos de dados. Hierárquico, rede, relacional e objeto relacional. O hierárquico, gerenciador desse tipo, representa dados de uma estrutura como árvore, composta de uma hierarquia de registros. O tipo hierárquico, a gente não ouve muito falar entre esse hierárquico de rede, tá? Mas eles são bancos que, na verdade, estão sendo mais substituídos hoje, né? O hierárquico é realmente uma parte de hierarquia que a gente tem, né, com o dado. Um nó relaciona-se com o outro nó. Esse tipo de dado, esse tipo de estrutura, na verdade, é uma parte mais interna que os bancos utilizam hoje. Não se tem bancos realmente hierárquicos tanto em dia. Rede representa dados como registros vinculados a outros, formando um conjunto de dados. Existe uma similaridade muito grande entre o hierárquico e o modelo de rede. Bom, o modelo de rede é o seguinte, vocês conhecem o Wikipedia. No Wikipedia, você tem um texto e você tem o quê? Você tem os hiperlinks, não tem? Se você clica no hiperlink, ele já não te joga para uma outra página. E aí, lá nessa outra página, tem texto e tem hiperlink, assim sucessivamente. Esse tipo de dado é o que a gente chama de estrutura de rede. Tá? Um dado realmente está vinculado ao outro. Você consegue, na verdade, navegar entre essa estrutura. Existe programas ou existe ferramenta para você pesquisar, inclusive, esse tipo de rede, tá? Igual ao Wikipedia. Tá? O Facebook não é de rede, mas ele montou uma estrutura, né, que uma pessoa está ligada à outra. É o mesmo conceito, vamos dizer assim. Eu tenho esse dado ligado, interligado, né? Então, é possível se trabalhar com esse tipo de rede quando eu tenho esses tipos de serviços aí. Relacional e objeto relacional e objeto. O relacional representa dados como simples coleção de linhas e colunas em tabelas bidimensionais. Nós vamos ver esse tipo de banco de dados, o relacional. Tá? Posteriormente foi criado o objeto. Representa os dados em um processo único, em um único objeto. Bom, vocês já começaram a ver a parte de orientação objeto, não é? Em vez de eu criar uma tabela no meu banco de dados, eu crio um objeto dentro do banco de dados. Tá? Nenhum banco, o Oracle ele não é orientado a objeto, nem o SQL Server. Tem um banco que se chama Jasmine, da Computer Associates. Esse cara é orientado a objeto. Mas beleza, né? Só que o problema do banco orientado a objeto é que ele é mais lento em relação ao relacional. Por quê? Porque quando você faz a programação orientada a objeto, o objeto em si, ele já pensa, na verdade, o conceito dele é que o seu dado já está em memória, né? Só que não funciona assim. Hoje a gente tem o quê? Em armazenamento, em teras. E a memória RAM, ela está em gigas ainda, que é o mais comum que a gente tem, né? Se eu tiver 1 tera de dados, eu consigo guardar lá em 128 GB de RAM? Não tem jeito, não tem como. Né? Então você tem que armazenar esse dado em disco, que ainda é o custo mais barato que a gente tem. Né? E com essa quantidade grande de dados, o objeto em si, né? o banco objeto em si, ele não é rápido, ele é mais lento que o relacional. Então, eles fizeram um misto, um objeto relacional. Combina o modelo orientado a objetos com os modelos relacionais, que são linhas e colunas e propriedades e métodos. Tá? O Oracle ele é um objeto relacional. Eu consigo criar lá meus objetos com a eficácia do relacional.
Tá? O Postgres também é. O SQL Server eu não tenho certeza. Tá, mas acredito que agora já está sendo possível, porque você consegue programar em .NET lá dentro do próprio SQL Server. E o .NET, por padrão, ele é objeto. Tá? Bom, então a gente vai estudar esse cara aqui, ó, o objeto relacional. E existe uma outra categoria aqui agora dos NoSQL, né? NoSQL é Not on SQL. Eu consigo guardar principalmente dados multimídia, né? Ou dados não estruturados, melhor dizendo, nessas bases de dados. Quando eu tenho um banco de dados relacional, tudo é muito, vamos dizer assim, planejado. Tudo é muito estruturado realmente, tudo é muito casado. Eu tenho as relações e essas relações elas são interdependentes. No banco, no SQL, ele não tem tanta essa estrutura. Eu consigo guardar um texto de qualquer tamanho, de qualquer tipo, no mesmo campo, por exemplo, do que outros textos. Eu consigo guardar fotos, eu consigo guardar imagens, eu consigo guardar vídeos, consigo guardar som, enfim, não tenho, consigo guardar XML, PDF, qualquer tipo de dado é dado para ele, correto? Só que existem maneiras de se estruturar essa base também, não é qualquer coisa que eu vou lá e faço, tá? O Google, o Facebook hoje utilizam muito esses tipos do que? De banco de dados. Ele é melhor, então, que o relacional, o objeto relacional? Não, cada um tem características diferentes. Geralmente, as empresas, por querer o dado mais, vamos dizer assim, estruturado, mais fácil de manipular, vão preferir ainda o relacional ou o objeto relacional. Tá? Só que qual é o problema? Geralmente, esse daí já está bem consolidado no mercado, o relacional. Geralmente as boas empresas elas vão cobrar pelo serviço. E o NoSQL, dependendo do negócio da empresa, como o Facebook ou como o Google, realmente não é necessário. Tá? Uma coisa que diferencia muito entre o objeto relacional ou relacional para um NoSQL, né, é a minha parte de integridade dos dados. Tá? Num relacional eu tenho muita integridade. No NoSQL eu não tenho tanta integridade assim. Quando você posta, por exemplo, no Facebook uma mensagem, né, lá faz um post, todos que estão ligados a você, todos não, mas uma boa parte, pelo menos, começam a enxergar aquele post, não começa? Legal. Aquilo realmente precisa acontecer naquela hora que você deu o Enter para pegar e fazer com que o post apareça? Alguém vai ser prejudicado se atrasar 1 minuto naquele post lá que não apareceu naquele momento para o seu amigo que você colocou lá? Não. Depois ele vai pegar, vai se propagar, ele tem um tempo ainda disso daí, certo? Banco NoSQL não precisa, na verdade, então, atuar naquele momento. Ele pode melhor otimizar o jeito que ele trabalha para poder mostrar depois as informações que ele precisa. Tá? Num banco de dados relacional, não. O momento que você deu um Enter, se tivesse o Facebook utilizando, o Google, por exemplo, utilizando o relacional, no momento que você deu um Enter para postar uma mensagem, cara, naquele momento todos os usuários precisavam ter aquela mensagem disponível. Tá? Então, isso é um diferencial grande, grande mesmo. Depende muito do que você vai aplicar. Ferramentas fornecidas pelos fabricantes. Bom, aqui a gente tem uma diferença grande entre produtos que são vendidos comercialmente para produtos free. Tá? Ferramentas fornecidas pelo fabricante podem ser divididas em classes: processadores de linguagem de consulta, geradores de relatório, subsistemas gráficos de negócio, planilhas eletrônicas, processadores de linguagem natural, ferramentas de gerenciamento ou cópia de extração de dados. Se nós estivermos adquirindo um SQL Server, provavelmente a Microsoft já tem todas essas classes aí para vocês utilizarem. Então, comprei o SQL Server, a Microsoft é boazinha e te dá.
todos esses outros o quê? Classes de ferramentas para vocês. A Oracle, não. A Oracle, se você está adquirindo um banco de dados Oracle, com SGDB Oracle, ela tem, mas ela vai vender para você. Então, eu quero processador de linguagem natural da Oracle? Compra, você vai ter que pegar e pagar. Eu quero gerador de relatório Oracle? Tem, a Oracle fabrica, você vai ter que pegar e pagar. Tá? E cada vez mais produtos que vocês vão adquirindo da Oracle, você tem que pagar. Ela não te dá nada de graça. Tá? É caro por si só, já é caro o banco de dados, imagina os outros produtos então. Tá? Mas a qualidade dos caras são muito boas mesmo. Tá? E agora, se eu pego o Postgres, por exemplo, tá? O Postgres tem gerador de relatório dele sozinho? Sozinho, fabricando. A hora que você instalou o Postgres já veio lá embutido o gerador de relatório? Não vai ter, pessoal. Nem o MySQL Community lá não vai ter esse negócio. Nem o Firebird vai ter. Você vai ter que pegar o quê? Contratar uma empresa terceira para desenvolver ou, né, pegar uma empresa terceira que desenvolveu aquela ferramenta para Postgres, para Firebird e utilizar. Isso não tem jeito, correto? Para o mundo free, a gente tem isso daí. Ao mesmo tempo que seja um problema, certo? É uma oportunidade. Se você construir uma ferramenta para um determinado banco de dados, por exemplo, você pode ganhar dinheiro com isso, cobrando essa utilização desse software. Tá? Tem muitos que começam o quê? Com freeware, depois vai lá e passa para shareware, vamos dizer assim, você tem um período de avaliação para depois começar a cobrar. Tá? É um meio de negócio hoje que existe. Correto? Depois que você tem a sua base de dados já bem consolidada, estruturada, que tem muito dado, você vai precisar desses caras. Tá? É impossível você só utilizar a base de dados hoje. Tá? Extração de relatório, gerador de relatório aqui, pessoal, não tem jeito. Depois que você já tem uma certa maturidade, a empresa já tem uma certa maturidade em sistema, ela sempre vai querer mais tipos de gráficos e relatórios. Tá? O SQL Server, no caso, já é de graça quem compra a ferramenta. Né? O Reporting Service é uma das ferramentas que o SQL tem. Tá? Enfim. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. À vontade, professor. Enfim, não quis falar com vocês. Mas vamos lá. Utilitários. Né? São programas projetados para auxiliar o DBA com tarefas administrativas. Quem é o DBA mesmo? O administrador do banco de dados. Rotinas de carregamento ou carga a fim de criar a visão inicial do banco a partir de dados, né? A partir de mais arquivos no sistema operacional, podendo ser arquivo TXT ou arquivos ou arquivo do Excel ou qualquer outro tipo de arquivo que consiga se fazer a leitura. Rotina de descarregamento e carregamento, né? Reorganização a fim de arranjar dados no banco, rotinas estatísticas a fim de calcular diversas estatísticas de desempenho. No caso aqui, ó, vamos supor que a sua empresa ela não tenha a base de dados ainda ou está montando uma determinada área lá para sistema. Geralmente, o pessoal ela começa o quê? A alimentar os próprios dados dele em planilha. Isso daí é muito comum. Tá? Mesmo a empresa tendo sistema de informação, as pessoas usam planilha. Tá? Qual a empresa que não usa planilha aqui? Que vocês conhecem? Qual? Microsoft. O Microsoft distribui o maior software de planilha do mundo. Não tem jeito, pessoal. Eu não conheço uma empresa que não utilize planilha. Tá? Pode ter o RP SAP instalado lá dentro, ele vai utilizar o Excel. Tá? Alguém vai utilizar o Excel. Beleza. Então, o cara vai lá e começa a montar os próprios dados dele. Bom, você não vai fazer o cara digitar, às vezes, 100 mil linhas.
já de dados existentes na planilha. Você tem ferramenta para ir lá, conseguir, certo, capturar esses dados do Excel e jogar para dentro da sua base de dados. Isso é uma rotina de carga ou descarga, aí, de carregamento, na verdade. De descarregamento é o contrário. Eu tenho meus dados já no meu RP, eu quero pegar esses dados e passar para uma planilha. Por exemplo, para um fornecedor, certo? Ele quer ver meus produtos que eu trabalho para justamente fazer o quê? Cotação comigo, orçamento comigo, para eu poder comprar dele. Então, eu posso ir lá na minha tabela de produtos e gerar todos aqueles dados numa planilha e passar para o meu fornecedor. Tá? Reorganização. Bom, o que acontece? A sua base de dados, obviamente, ela vai sempre, a tendência é sempre aumentar. Sempre aumentar, sempre aumentar. Só que você inclui, altera, exclui, consulta dados. Inclui, altera, exclui, consulta dados. Chega uma hora que seus dados vão estar o quê? Desorganizados. Então você precisa fazer indexar esses dados ou ordenar esses dados. O banco de dados ele faz até de forma automática nisso daí, quando uma quantidade de dados é pequena. Agora, quando eu já tenho gigas de dados, tera de dados, ele não vai fazer tão automático assim. Quem vai precisar fazer? DBA esse serviço. É ele que vai ver lá se o índice tem mais de tantos porcentos fragmentados e vai falar, precisa reorganizar. Senão, vai chegar uma hora que o sistema para. Tá? Oi. Qual foi a máxima de dados para administrar? Eu já administrei? Olha, eu já administrei 2,5 teras, cara, de dados ativos. Mas eu já vi 120, 140 teras sendo administrados. Eu mesmo não botei a mão na massa. Tá? Mas eu já vi isso daí. 140 teras, pessoal. 140 teras é 140 HDs aí que vocês têm de 1 tera, tá? De dados. Dados mesmo. Textos lá dentro. Então é bastante coisa. Tá? Hoje eu trabalho com bancos de 50 gigas, 80 gigas, não mais que isso. É mais fácil para você administrar. Tá? Quanto menor o seu banco, mais rápido é para restaurar, mais rápido é para backup. Tá? Mas vai ter vamos dizer assim, sistemas que você realmente vai trabalhar com muito dado mesmo. Aí não tem jeito. Tá? Para se fazer backup, por exemplo, de 2 teras, 2 teras e meio, o SQL Server numa máquina boa, ele demora em torno aí de suas 4 horas para fazer o backup de 2 teras, né? 2 teras. 2 teras, 2 teras e meio, vai 4 horas, 5 horas aí. Para se fazer um backup de 140 teras. À noite não dá conta. Beleza. Vamos supor que seja aí 4 dias, vai, para fazer o backup aí dos seus 140 gigas. A hora que você acabou o seu backup, o que aconteceu com ele? Desatualizou. Você não fica 4 dias parado na empresa. A empresa não vai esperar 4 dias para o seu backup terminar, certo? Para poder trabalhar de novo. Não existe isso, pessoal. Com essa quantidade de backup, com essa quantidade de dados, você não tem backup. Você não faz backup. Você tem que fazer espelhamento de servidor. Você tem que pegar, comprar várias máquinas e começar a fazer cluster entre elas. Não tem jeito, não tem solução viável de backup para essa quantidade de dados. Tá? E replicação em outro lugar. Você vai pegar essa massa de dados, coloca num data center ou coloca em qualquer outro lugar fora da sua empresa para ficar fazendo o quê? Replicação desses dados. Quem faz hoje em dia é colocar em nuvem, né? Os dados para poder... Então, 140 teras em nuvem, cara, não dá. Você vai pagar um absurdo de valor para manter esse negócio em nuvem. Geralmente, se paga um maquinário, paga DBA para tratar dentro daí da sua empresa. Sai muito caro, 140 teras na Microsoft ou na Amazon. Abrir várias contas no Google. Abrir várias contas do Google é uma sugestão aqui. Eu acho eu que não dá tempo. Não dá tempo também de restaurar caso aconteça alguma coisa.
Não dá. Mas enfim, pessoal, existem esses cenários aí, tá? O Google, por exemplo, é uma das empresas que investem bastante nessa parte de replicação de dados, né? Imagine o seguinte, você acabou de postar lá um vídeo no YouTube, né? O seu vídeo, ele começa a dar o quê? Dar uma explosão, certo? De visualização. Tipo, 100 mil visualizações, 500 mil visualizações. Meu, imagine se esse vídeo tiver num único servidor. O que vai acontecer? Vai travar. O tráfego de vídeo, né, o streaming de vídeo é pesado ainda para a internet. Ele vai travar. Com 1 milhão de visualizações já era. O que o Google tem? Ele tem um mecanismo. Opa, se esse vídeo está sendo muito acessado, replica para esse servidor aqui e divide os vídeos, as visualizações para esse servidor. Opa, está sendo mais acessado ainda, copia para esse outro servidor e divide, e assim sucessivamente. É automático, tá? É um puta de um sistema que os caras fizeram para justamente tratar o YouTube, a quantidade de visualizações que os caras têm. Mas isso quem faz é na parte de gerenciamento de banco de dados? Não, é software. Aí não tem jeito. O banco de dados só está armazenando o quê? O vídeo em si. É a única coisa que ele faz. Tá? Tem a parte lá, obviamente, de tratar o vídeo, tudo tal, fazer as compressões, mas quem faz essa parte da replicação e verificar a quantidade de acessos é software. Tá? Aí é que entra o quê? Engenheiro de software que saiba a linguagem C, pessoal. Para esse tipo, tá, de sistema crítico, não tem jeito. É C e C++ que vai conseguir. Vocês não vão fazer um sistema desse em Java, tá? Ou em .NET, ou em PHP. Não. Aí é C e C++. Tá? Sistema crítico. Não tem o que fazer. Tá? Beleza. E rotina de estatística, né? Para calcular desempenho aí. Bom, no seu banco de dados, obviamente, ele vai te dar algumas informações internas para ver se aquela base de dados, por exemplo, está sadia ou não. No caso do índice, ele pode te dar algumas informações de fragmentação desse índice. Aí o DBA ele vai lá e vai julgar se é necessário ou não reindexar. Ele pode verificar também a quantidade de disco que está sendo utilizado pelas bases de dados, né? Se ele verificar que você só tem, sei lá, mais 10 GB de base de dados, uma hora ele vai travar. Então, é aí a hora de o administrador de banco de dados ou mudar essa base para um outro disco maior, ou atachar, né? Ou pedir mais volume de disco lá para quem cuida de infraestrutura, de storage. Por quê? A tendência do banco de dados em si é aumentar. Quem faz isso também? O administrador de banco de dados. A Oracle, tá? Hoje tem, se não me engano, a versão 18C. Vocês já ouviram falar? É um banco de dados que eles falam que é autônomo, que tem inteligência artificial lá dentro dele, que tem um monte de regra estatística. Só funciona na nuvem da Oracle. Você não consegue comprar essa base de dados para colocar dessa empresa. Diz a Oracle que ele não precisa de DBA. Ele já faz tudo isso automático, independente do tamanho da sua base. Quer dizer, funciona? Deve funcionar. A Oracle é pioneira, ela costuma ser, para essa parte de dados, pessoal, ela trata muito bem. Tá? Não deve ser, obviamente, um serviço barato. Tá? Mas o que eles querem é o quê? Olha, se a sua empresa alocar um serviço aqui com a gente para esse tipo de base, legal, você pode ficar mais tranquilo em relação ao DBA. Por quê? O DBA geralmente custa caro, não é um cara barato dentro da empresa. Um DBA que, obviamente, saiba muito de banco de dados. DBA que não sabe nada, não vai ganhar também aquelas coisas. Mas o que acontece? O Oracle em si, ele já é um banco de dados mais difícil. Não é qualquer um que consegue ir lá e manipular. Não tem botão direito, criar base de dados. Não tem, não é igual a SQL Server. Tem que ser lá na linha de comando, você tem que saber conceito de tablespace, você tem que ter permissão do sistema operacional, senão você não faz nada. Bom, pensando nisso, obviamente, a intenção não é substituir todos os DBAs, mas uma boa parte das empresas conseguiria com esse produto que a Oracle tem.
sem gerenciamento. Ele é autônomo mesmo. São empresas menores. Eu não sei se menores, mas que não tem uma complexidade tão grande, vamos dizer assim. Pode até ser uma empresa grande que a complexidade dela não seja tão alta. Tá? Bom, dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Esse lá agora. Oi? O que é CBS? DBMS. DBMS? Sistema de gerenciamento de banco de... Não. Esse aí é o SGDB. Database Management System. É em inglês, a sigla em inglês só. Tá? Database Management System. Sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? É a mesma coisa. Professor, Oi. uma dúvida. Por exemplo, depois que você pegou um sistema e que você precisou consumir um banco de dados, Sim. o que você faz todo dia para manter ele? O que você teria que ficar olhando nele para poder, que você fala, para administrar o banco de dados? Tá. Se é um sistema mais estável, não precisa ser todo dia, né? Se é um sistema, vamos dizer assim, que exige muito da base ou tem muita leitura e gravação, processador e memória da máquina diariamente ou constantemente. Se a sua máquina está sendo consumida na maioria do seu tempo em mais de 60%, 70%, você já tem que pensar em trocar de máquina. Tá? Memória também. Memória, 60% tem que estar ali, ó, utilizando 30%, 40% disponível. Passou 80%, você tem que colocar mais memória na sua base. Tá? Então, isso daí já é essencial. Disco também é uma das coisas que você tem que ficar sempre monitorando. Tá? Se a sua base é mais tranquila, cresce aí, sei lá, ou em percentual, ou em quantidade de gigas aí constante, você tem um controle maior. Se a sua base é explosiva, de uma hora ou outra cresce vertiginosamente, você tem que ficar monitorando o disco. Tá? Geralmente isso daí não tem muito jeito, aí é com storage que você vai ter que pegar e controlar. Tá? Eu tenho que pegar, alocar tanto de storage para poder caber na minha base ou esticar a minha base, enfim. Então, isso são os principais. Fora isso, a parte de índice é importante. Tá? Você ficar verificando as tabelas que estão mais fragmentadas para reindexar. Tá? A parte de dado não utilizado, mas isso daí você vai conseguir só em banco de dados igual ao Oracle ou só se você fazer para o seu sistema de informação. Vamos supor que você tenha lá uma base de dados de 10 anos, só que você só utiliza os últimos 5 anos. Você não precisa dos últimos 5 anteriores. Você pode pegar essa base, jogar para um lugar, um backup, sei lá, uma fita, e tirar esses dados em si do seu sistema. Você deixa o seu sistema mais leve. Só que é um negócio trabalhoso de se fazer, não é um negócio fácil. Em compensação, você começa a ter mais do que desempenho da sua base de dados. Tá? Então, são algumas coisas como essa aqui. Quem realmente trabalha com banco precisa ficar vendo. Né? Fora isso, problemas administrativos, tem um monte. Tá? Mas tem um monte. Atualização do Windows, por exemplo, não é o papel em si do DBA, mas o administrador de rede vai falar, ó, preciso atualizar essa máquina. Preciso atualizar essa máquina. Você vai ter que arranjar uma janela de tempo para ele pegar e fazer um update do Windows e reiniciar a máquina. No Linux é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda esse conceito. Mas é um problema administrativo que tem que resolver. Tá? Segurança. Se o administrador de rede cuidar da segurança, ele mesmo vai fazer isso. Se não, ele vai falar, olha, a vulnerabilidade está nessa porta aqui, 1533 do seu servidor. Ela está sendo passível de ataque. Vai lá e troca. Você vai ter que ir lá e ficar trocando porta de conexão do seu SQL. Tá? Então, cara, é serviço que não acaba mais, para falar a verdade. Você tem serviço todo dia. Fora erro humano. Vai lá, o usuário pega e erra, certo?
deleta dado que não é para deletar, ou altera um dado em massa que não era para fazer, você tem que ir lá, o DBA, e fazer o quê? A restauração desse dado naquele determinado ponto. Isso é o que mais acontece, para falar a verdade. Erro do usuário tem todo dia e toda hora. E tem erro complexo, não é fácil ficar tratando isso, né? Responsabilidade do backup, né? Esses casos de 120 teras, pessoal, são algumas empresas que têm isso. A maioria estão na casa dos gigas ou aí 1 tera, 2 teras. A maioria das empresas consegue fazer o backup, tá? É sua responsabilidade saber quando vai ser feito o backup e de que tempo em tempo vai ser feito o backup. E é a sua responsabilidade fazer o quê? A restauração desse dado também. Testar se ele está funcionando. Fazer o backup e não fazer o restore, pessoal, não adianta nada. Não adianta nada mesmo. E já aconteceu comigo, tá? Por isso que aí depois você começa a aprender, né? Aconteceu com a minha equipe, na verdade. Né? Você começa a aprender que fita não é confiável, disco não é confiável, nada é confiável. Você tem que ir lá e realmente testar. De tempo em tempo você vai lá, restaura a base, você faz os devidos acessos e vê se a base está íntegra. O seu backup está íntegro. Porque na hora que você precisar, certo? Ele vai falhar. Então você tem que estar preparado para isso. Isso daí é um papel do DBA também. Tá? Fora isso, desempenho de query. Tá? Tem um monte de query escrito errado dentro do SQL. Você vai lá, um camarada faz uma query que trava todo mundo. Meu, acontece isso direto. Você tem que ir lá, abrir a query, analisar, ver o que está dando problema, destravar todo o sistema, porque todo mundo está preso naquela query, enquanto ela não acabar, ninguém trabalha. Tá? Então, é o papel do cara. O papel do DBA fazer isso daí também. Você não chega a fazer, por exemplo, um monte de views pronta para utilizar e... Cara, depende muito. Depende muito. Se você tem uma necessidade de views, beleza. Né? Ela tem que ser controlada também. Aí entra a parte de gerenciamento de código. Tá? Por mais que a gente só fale em Java, em .NET, essa parte de gerenciamento de código, em banco de dados é a mesma coisa. Mesma coisa. Você precisa ter um controle. Tá? Já tive, por exemplo, desenvolvedor, DBA desenvolvedor mesmo. O cara vai lá, né, estuda desenvolvimento em banco de dados. Ele não faz administração, mas estuda para fazer store procedure, trigger, view, tá? Para utilizar recurso de índice. Legal. Ter 2 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, um está com uma versão de código, o outro está com uma outra versão de código. Meu, um sobrepôs o código do outro e o outro que estava mais adiantado perdeu o código dele. Tá? E o banco de dados, pessoal, ele não é bonzinho. Deseja salvar realmente essa cópia com nome e senha? Não vai perguntar isso. Na hora que você deu o alter procedure, cara, ele vai lá e fez, e acabou. Não tem dessa. Por isso que gerenciamento de desenvolvimento em banco também é importante. Ó, a última versão é essa daqui. Quem está mexendo? Eu estou mexendo. E mais ninguém. Legal. Fez lá o post, fez o get. Legal, cara. É você que está controlando. Então, tem problema administrativo também. Tá? Mas faz view para facilitar. Dependendo, se a sua view for muito pesada, você vai ter que fazer uma view materializada, certo? Indexar a sua view para ele começar a gravar dados da view. Enfim, cara, é um monte de detalhe que assim, acaba ajudando o usuário, acaba ajudando no processo aí do sistema. Né? Tem um monte de procedure que você tem que fazer para rodar à noite, tá? Por exemplo. São cargas aí, por exemplo, cálculo de rotina que a gente tem, cálculo de crédito de fornecedor. É um cálculo complexo. São para todos os fornecedores. Todo dia roda essa rotina. Certo? Se falhar, provavelmente o crédito dele para o próximo dia vai estar desatualizado. Tá? É problema, isso daí é problema. E você não consegue, pelo menos, a gente não conseguiu rodar no meio do dia. Pelo processamento que a gente tem, pelo processamento que a Procedure faz. É pesada demais. Tá? Disparo de e-mail, por exemplo, é uma das outras coisas que a gente faz bastante. Tá? Pegar, avisar que os usuários já assim, foram feitas tais determinadas tarefas,
é importante avisar o usuário que foi feito. Isso daí é tudo banco que a gente faz. Não tem nada de programação, entre aspas, em linguagem. Tá? É programação dentro do banco. Então tem bastante, cara. Tá? Quem gosta realmente de banco e quer ir para essa área, cara, vai fundo porque você não tem monotonia. Não tem. Todo dia uma novidade nova, tá? Só que assim, é de grande responsabilidade, cara. Você está com uma base de dados de uma empresa. Tá? Imaginem isso. Se você não conseguir recuperar essa base, cara, a culpa é sua. Tá? Imagina quanto custa uma base de dados de uma empresa. Tá? É o estoque dela, basicamente. O quanto você tem que receber dos fornecedores. Tá? Dos clientes, aliás. O quanto você tem que pagar dos fornecedores. Está lá dentro essa informação. Tá? Se a gente perder essa base, certo? Se a gente, na minha empresa hoje, cara, eu tenho certeza que eu vou ser mandado embora, eu não tenho dúvida disso daí. Certo? Imagina uma base de dados da Vivo, então. Quantos clientes os caras não têm para ficar cobrando? Mano, é muita coisa. É responsabilidade grande. Tá? Então, ganha-se mais? Ganha-se. Geralmente, numa empresa, tem um DBA para 30 programadores. Por que não tem 30 DBAs? É um cara que realmente é mais exigido, não tem o que fazer. Ele está prezando pelo dado da empresa. Né? Não desmerecendo o programador. Não é isso, tá, pessoal? De jeito nenhum. Tanto é que o mercado precisa mais desenvolvedor. Isso é certeza absoluta. Tá? Mas tem uma responsabilidade maior. Isso daí é fato, não tem jeito. Tá? Então, sim, é uma área que eu gosto bastante. Tem que tomar cuidado, tem que ter precaução, tá? Tem que ser pé no chão, não pode se desesperar quando der tal problema. Tá? O banco já corrompeu na minha mão. Na minha mão, entre aspas, né? Quando eu estou realmente trabalhando, corrompeu no meio do dia. Cara, e aí, o que você faz? Né? Você não pode parar a empresa, mas ao mesmo tempo, a parte corrompida não está sendo lida. Você tem que ir lá, ter calma, restaurar uma nova base ou verificar quais são os arquivos de log que você tem para pegar e restaurar. Você tem que verificar se a quantidade é muito grande ou não é. Então, não dá para pegar e restaurar, simplesmente. Não dá para fazer isso. Dependendo da sua base, vai demorar lá 3 horas, 4 horas, 5 horas. A empresa vai ficar parada. Tá? É legal, é uma área muito bacana, eu acho, mas é de bastante responsabilidade. Tá? Pensem certinho, vejam, estudem mais. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu sou suspeito, na verdade, para comentar, né? Mas é uma área que eu gosto. Tá? A área de programação também, né? Eu gosto mais de programação para banco do que a própria manutenção hoje. Tá? Mas eu gosto dos dois. Tá? Bom, pessoal, perguntas? Senhor, o senhor falou que todos os programas que tem da hora vão ter que estar comprando. Como que a gente vai fazer isso? Tem versão developer? Tem uma versão free, que é a versão Express. A gente vai usar essa daí. Da Oracle mesmo. Tá? Aliás, agora é o seguinte. Se você quiser estudar os produtos Oracle, estudar e não colocar comercialmente, tá? Você pode fazer um cadastro da Oracle, né? Ir lá e baixar qualquer produto deles. Um produto pago mesmo. Igual, basicamente, a Microsoft. Hoje, né, a Microsoft ela libera muita coisa para você estudar. O problema é você colocar em ambiente comercial. Aí não tem jeito, aí realmente dá problema. Se tiver uma auditoria, aí você vai ser multado. Tá? Então, se a gente quisesse baixar a versão Enterprise do Oracle, né, beleza, a gente poderia baixar em ambiente acadêmico ou para estudar, tranquilo, dá para fazer. Tá? O problema é comercial. Tá? Colocou em produção em uma empresa, você tem que pagar. Aí não tem o que fazer. Tá? Mesma coisa que a Microsoft. A Microsoft tem na versão 2016 do SQL tem a versão Developer. A versão Developer é a mesma coisa que a versão Enterprise. É só licenciamento que muda. Tá? Você consegue fazer tudo que a versão Enterprise tem. Tá? Então, para estudo, beleza, os caras liberam para você estudar. Agora, comercialmente, na hora que for usar na empresa, tem que pagar. Tá? Mas a gente já vai utilizar a própria versão Express por ser mais leve. Essas máquinas não aguentam a versão Enterprise, tá?
ela está em Linux ainda, a nossa imagem. O rapaz do laboratório Kleber não instalou, mas ele já pegou a imagem, tudo tal. Como a gente só vai usar mais para frente, tranquilo, a gente vai precisar dela ainda. Então, está otimizado. A máquina virtual só está utilizando 1 GB, porque a máquina só tem 4 também, então não dá para ficar colocando muita coisa. Então, está mais enxuta possível lá para a gente pegar e usar. Inclusive para vocês pegarem e utilizar na máquina de vocês também. Tá? Porque está no VirtualBox. Tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Próxima aula, depois do intervalo, a gente continua a partir daqui. Ó. Tá? Vamos para o intervalo e depois a gente volta. Tá bom?